para o refúgio. Correndo para o refúgio. Lembrei-me agora de uma canção do grupo Vencedores por Cristo que dizia: vou correndo para Deus, sinceramente um caminho melhor. Sinceramente um caminho melhor. Hebreus capítulo 6 e verso de número 18 nos diz o seguinte: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos nosso refúgio, reter a esperança proposta. Porque a minha tradução mudou aqui, aí me deixou um pouquinho. Correndo para o refúgio. Eu estou com a Almeida revista e atualizada. Correndo para o refúgio. E esta ideia de correr para o refúgio, ela nos traz à memória momentos de dificuldade. E momentos de dificuldade, muitas vezes eles são vistos como momentos de tempestades. Quando começa a chover, eu começo a orar por aqueles que estão em situações de risco, já que a nossa cidade é complicado a chuva, né? Qualquer chuva. Mas eu confesso aos irmãos que eu gosto de chuva. Chuva forte. Chuva precedida muitas vezes de relâmpagos e trovões. Eu gosto desde criança daqueles trovões que estala mesmo, que parece que vai abalar. Então, quanto mais trovão eu gosto. Daqueles relâmpagos que iluminam a casa. Coisa maravilhosa. Mas a tempestade, ela traz uma necessidade. A necessidade de abrigo. A necessidade de refúgio. Quando a tempestade vem e nós estamos abrigados, nós vemos a tempestade de uma forma. Mas quando a tempestade vem e nós não estamos abrigados, a coisa é diferente, não é? Então, quando as tempestades elas assaltam a sua vida, para onde você tem corrido? A quem você tem buscado? Nós vivemos uma hora de tempestades. Nós vivemos um momento em que as tempestades elas têm assolado. Nós temos sido assolados por tempestades financeiras. E a gente sempre vê prenúncios de dificuldades no nosso país. E nós sentimos na pele aquilo que vivenciamos. Nós temos vivido um momento de tempestades morais. E a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1, em versos 24 a 27, carta de Paulo aos Romanos, ela vai nos dizer o seguinte: por isso Deus entregou
tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra contrária à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. A Bíblia já fala de um tempo de tempestades morais, onde o homem tenta descentralizar a figura do Criador, a figura da palavra de Deus. Nós vivemos uma época onde a palavra do Senhor, ela é contestada por muitos, seguida por muitos, mas obedecida por poucos. E talvez esse seja um grande desafio nosso dos nossos dias. Nós não estamos entre aqueles que contestam a palavra, mas podemos estar aqui entre aqueles que não obedecem à palavra. E com certeza, isto é um tempo difícil, isto é um tempo de semeadura. Que tempo difícil nós temos vivido. Que momento difícil a humanidade passa. Um momento de distanciamento do Criador. Tempestades morais, tempestades financeiras, tempestades emocionais. Quantas pessoas que se encontram emocionalmente adoecidas. E nós sabemos que isso diz muito de onde nós temos buscado o refúgio para essas tempestades. As tempestades emocionais, elas muitas vezes são causadas por escolhas erradas, por desobediência a Deus, como Jonas, fugindo da sua missão. Mas temos também as tempestades que testam a nossa fé. Momentos em que Deus permite dificuldades para fortalecer a nossa confiança nele, para vivenciarmos o cuidado de Deus. Vivemos as tempestades que nós mesmos atraímos. Nem tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade de Deus. Muitas vezes nós tentamos transferir as nossas responsabilidades. Muitas tempestades nós temos atraído para as nossas vidas. Muitos problemas, muitas dificuldades nós temos atraído para as nossas vidas. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? E precisamos entender quando essas dificuldades vêm. Por que eu estou vivendo essas dificuldades?
Fui eu que atraí essas dificuldades para a minha vida? Ou essas dificuldades, essas tempestades, elas vêm para testar a minha fé, para permitir que eu tenha momentos em que verdadeiramente eu sinta que eu preciso me aproximar do Senhor. E nós temos também as tempestades espirituais. Aquelas que são ataques do inimigo, aquelas que o apóstolo Pedro diz: vigiai, orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Precisamos diferenciar que tempestades estamos vivendo. Há pessoas que atribuem tudo na sua vida ao diabo. E nós temos que ter o discernimento que nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo. Muita tempestade nós mesmos atraímos com as nossas escolhas erradas, com a nossa falta de disciplina, com muitas vezes a nossa falta de obediência, como foi o caso de Jonas. Mas também temos que reconhecer que há um momento em que nós vamos evidenciar as tempestades espirituais, que aí sim são os ataques do inimigo que vêm sobre as nossas vidas. Então, queridos, a pergunta que queremos trazer para uma reflexão na nossa vida, e aí não importando de onde vem a tempestade, se ela foi atraída por nós, se ela é um teste da nossa fé, ou se ela é um ataque do inimigo, mas a pergunta é: para onde nós estamos correndo na hora que a tempestade vem? Onde nós estamos buscando o abrigo, o refúgio do Senhor? E agora eu lembro do hino do cantor cristão que diz: refúgio eterno tenho no meu Salvador. Onde você tem buscado o refúgio? Há muitas pessoas que têm buscado refúgio na religião. E eu quero aqui separar a religião do relacionamento com Cristo. Muitas vezes nós dizemos que o cristianismo não é uma religião, porque o cristianismo, ele é um relacionamento. Mas muitas pessoas dentro do cristianismo estão buscando refúgio na religiosidade, não entendendo que o verdadeiro refúgio está em Deus. E nós só encontramos Deus no relacionamento. Nós não vamos encontrar Deus na religiosidade. Ao contrário, a religiosidade, ela afasta do Senhor. A religiosidade, ela confunde. Há pessoas que estão vivendo na religiosidade e não desfrutando. A Bíblia relata a parábola do filho pródigo. E ela mostra dois irmãos morando com o pai. Mas mostra que um deles nunca desfrutou do relacionamento com o pai. Mostra que um deles não sabia ser filho dentro da casa do pai. Há muitos que estão dentro da casa do pai, mas não têm aprendido a ter relacionamento com Deus. E na hora da tempestade, tem buscado a religiosidade. E muitos começam a barganhar com Deus. Ah, se o Senhor me livrar disto, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Ah, se o Senhor me livrar disso, eu vou. Deus já fez.
mandou Jesus. Deus já fez o melhor por nós. Nós temos Cristo como Salvador, temos o Espírito Santo como o Consolador. As demais coisas é resultado disso. O que nós precisamos é buscar o refúgio, o relacionamento no Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Outras pessoas têm buscado refúgio para as tempestades da vida, nos prazeres da vida. E aí elas se entregam completamente. Elas perdem o norte do seu caminho. Outros têm buscado refúgio nos vícios. Buscado a satisfação para a vida. Buscado se esconder dos problemas. E entram pelo caminho dos vícios. E meus queridos e amados, muitos desses amados preciosos estão dentro das igrejas, lutando, mas sofrendo derrotas, porque lutando da forma errada. Dentro da igreja, mas longe do Senhor. Não vivenciam aquilo que o Senhor tem. Por isso há tantas pessoas que reclamam da igreja, que falam da igreja. Ah, mas fulano está dentro da igreja e tem uma vida toda errada. Dentro da igreja, mas muitas vezes longe do verdadeiro refúgio, que é o nosso Deus. Buscando refúgio em tantas coisas. Na religiosidade, nos prazeres da vida, nos vícios. Salmo 46, no seu verso 1, tem um texto maravilhoso. Como eu gosto desse texto. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Para quem você corre quando você está enfrentando luta? Em quem você vai buscar ajuda quando você está enfrentando luta? Quando você está enfrentando tempestade? A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. E eu gosto dessa palavra refúgio, porque refúgio é um lugar de proteção, refúgio é um lugar de cuidado, é um lugar onde nós nos sentimos seguros. E o lugar mais seguro que nós podemos ter é no refúgio do Senhor, é nos braços do Senhor. Hudson Taylor, grande missionário, evangelista na China. Hudson Taylor dizia: eu prefiro estar na China fazendo missões, correndo todos os riscos, estando no centro da vontade de Deus, do que está no coração da Inglaterra, fora da vontade do Senhor. O lugar mais seguro que nós podemos ter é quando estamos em pleno relacionamento e comunhão com Deus. É quando buscamos o nosso refúgio em Deus. Isso é mais do que frequentar uma congregação. Isso é mais do que frequentar uma igreja. Nós precisamos entender a dimensão de estarmos em Cristo,
de sermos novas criaturas e de frequentarmos uma igreja. Na tempestade, o que vai nos abrigar verdadeiramente é o Senhor Deus. Salmo 125 diz: elevo os meus olhos, Salmo 125, os que confiam no Senhor, que eu gosto muito dos dois Salmos, 121 e 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Lembrei-me de um cântico, cantava muito quando junior, que dizia: na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. A chuva caiu, a água subiu, mas a casa na rocha ficou. Na frouxa areia o nécio construiu, a sua casa ele construiu. Na frouxa areia o nécio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu, a água subiu. A chuva caiu, parece o Recife, né? A chuva caiu, a água subiu. A chuva caiu, a água subiu. E a casa na areia tombou. Buscar refúgio em Deus é construir a nossa casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. Então, meus queridos, amados irmãos, nesta tarde, já caminhando para a noite, cabe-nos a pergunta: para onde eu estou correndo? Qual é o meu refúgio? A Bíblia nos ensina que o nosso refúgio é o Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós confiamos no Senhor. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Precisamos entender quem nós somos, qual a nossa identidade e para onde podemos correr no dia mau. Para onde podemos correr na dificuldade? Não devemos temer a dificuldade. Aliás, a Bíblia nos diz isso, que não devemos temer as dificuldades que assolam aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Como é maravilhoso saber que há um Deus que cuida de nós, que cuida da nossa vida, que cuida da nossa existência. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Assim, o autor dos Hebreus está dizendo que nós devemos correr para o nosso refúgio. E Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Para onde você tem corrido? Ah, pastor, estou enfrentando lutas grandes. Primeiro, saiba que grandes batalhas são concedidas a grandes soldados. Se Deus está permitindo que você atravesse uma grande luta, é porque Ele sabe que você pode vencer. Agora, onde se refugiar para vencer essa luta? Nele. Nele. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quero convidar a banda Geração Louvor, pedir para cantarmos aquela canção que diz: a ti me entregarei, a ti me entregarei.